Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, assiste todos os vídeos que estão aí, que tem muita mulher legal, tem muita mãe interessante e muito papo bom. Muitas histórias aqui. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas, isso ajuda na nossa divulgação. E se você tá vendo a gente pelo YouTube, é só clicar aqui, ó, no QR Code que tá no cantinho da tela com o seu celular, que aí vai te direcionar para todas as nossas redes sociais. Lá tem vários cortes, muitas coisas legais, né, Paola? É isso aí. Você sabe que a gente diz que quando uma mãe perde um filho, todas as outras perdem também. Isso virou meio clichê nas redes sociais, mas eu acho que é exatamente assim. E eu acho que quando a perda é trágica, ela comove, ela entristece, ela gera uma indignação em todo mundo. E eu acho que foi exatamente isso que todo mundo sentiu em 2008. Hoje a gente tá aqui com a mãe da Isabela Nardoni, da Maria Fernanda e do Miguel. Isso aí. Ana Carolina Oliveira, prazer. Que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu acho que a gente estava falando lá dentro, né, que é óbvio que vai ser inevitável a gente falar sobre a Isabela, sobre muito do que aconteceu e tal, mas a gente também queria saber muito da sua maternidade, né? Foram, acho que, a Maria Fernanda e o Miguel ainda foi mais parecido, num contexto muito mais parecido, mas, né, a maternidade dos dois com a Isabela, que foi quando você estava muito mais nova, num outro contexto, não era um casamento e tal. Então, a gente queria falar também sobre a maternidade. Vamos falar sobre tudo. Vamos, então acho que assim, vamos começar do começo, né? Sim. A Isabela, ela veio quando você tinha 17 anos. Ela nasceu, eu tinha 18, Tá, mas você eu engravidei engravidou com 17. Como é que foi esse contexto, assim? Como que você estava vivendo um relacionamento sério, não era? Quando você descobriu a gravidez, como é que foi? Como é que foi? Você ainda tava na escola. 17. Tava no colégio, terminando o colégio. Terminando o ensino médio, né? Ensino hoje, médio. na minha época, né? Eu sou velha. Mais velha, né? Que vocês, eu acho. Não muito. Era tipo o terceiro colegial, não era assim? Mas era terceiro. É verdade. A gente Terceiro falava ano do ensino médio, né? o terceiro ano do médio. Na minha época era terceiro colegial. Enfim, eu tava nessa época, foi muito difícil quando eu descobri, porque era muito nova. A gente tinha um relacionamento sério, né? Não era a gente não tava separado, ou foi só algo passageiro, né? Como pode acontecer com todo mundo. Mas foi um susto, porque não foi programado, eu tinha 17 anos, estava terminando o colégio. Foi bem difícil esse processo, assim, para eu terminar o colegial. Foi complicado, nota, eu não consegui estudar, até 0 rolou. Já não era boa na matéria, né? Aí a gravidez veio e foi esse susto maior. Mas eu acho que como é que eu falo? Outra coisa clichê é que nasce um filho, nasce uma mãe. Então, por mais que eu não estivesse preparada naquele momento para a maternidade, eu encarei ela da melhor forma. Eu não me preparei, mas eu estava preparada para ser mãe. Então, ela nasceu e eu incorporei e falei aquilo, ela é minha. A gente continuou junto nesse período, a gente terminou o relacionamento, ela tinha 11 meses. Então, como eu morava com a minha mãe, eu tinha esse apoio da minha família, isso facilitou bastante, né? Para construir a maternidade, estando lá dentro, né? Eu procurava fazer tudo. A minha mãe me dava esse suporte por trás, nunca me desabonou. Então, me orientou muito nesse período para que fosse fundamental e ela crescesse aí. E hormonalmente, assim, Pois com é. 17 anos, tipo, puerpério? Não se falava muito sobre Não, isso, né? né? Acho que não. Eu não tive essa história de baby blues ou depressão pós-parto. Foi um período difícil porque, como a gente vivia separado, eu morando na casa dos meus pais, ele na casa dele, foi incomum, né? Não era algo casamento ali, você viver. Então, como eu tive esse suporte, eu acho que da minha família na época, e minha mãe estava ali do meu lado, tanto que na própria maternidade, quem ficou comigo nos dias que eu fiquei lá foi a minha mãe. Então, eu acho que essa base foi o que me deu força e
talvez para não passar por esse período mais difícil. E a ligação da sua mãe com a Isabela também criou um vínculo ali muito mais forte, né? Por estar ali no dia a dia. Sim. A relação dela com a minha mãe e com o meu pai era muito forte, porque era o dia a dia, né? Assim, como eu criava ela, eles também. Porque quando eu precisei sair para trabalhar, quando eu precisei sair para fazer faculdade, era com eles que ela ficava. E você ficou lá, você morou com eles até? Até eu casar, agora. Você seguiu com eles até agora? Com meus pais? É. Sim. Aí fui morar fora. Aí que quando eu fui morar fora, em 2010, eu morava com eles. Aí até eu casar em 2014, eu morava na casa da mamãe. Então a relação não era só aquela de início, eles criaram uma relação com a Isabela durante todo o tempo. Sim, quando tudo aconteceu, eu morava com os meus pais. Eu e ela, nós morávamos lá. E como é que foi essa separação pra você com um nenê de 11 meses, você falou? Desculpa. 11 meses 11 ela meses. tinha. Como é que foi a separação? Ela foi natural e daí você seguiu com seus pais? Como é que ficou essa relação de vocês três, assim? Dele com a Isabela, de você com o nenê? A gente se separou e assim, foi algo que o tempo foi acontecendo, né, essa separação. Enfim, problemas de namoro e traição e afins. Aí aconteceu a separação, a gente tinha uma regra combinada de visita a cada 15 dias, então um final de semana com ele, um final de semana comigo. Óbvio que quando ela era muito pequenininha, isso não acontecia, né, porque ela ainda não estava adaptada a ir e tudo mais. Ele visitava ela, ele ficava com ela. Então, as primeiras vezes que ela começou a ir, que ela ia e voltava, ela ia chorando muito. Mas eu acho que assim, não por uma falta de relação com ele ou por uma falta de relação com a família dele. Eu acho que por apego mesmo. A gente morava junto, a gente dormia junto no mesmo quarto. Então, existe uma relação mãe e filha muito mais próxima. Eu tenho essa relação hoje com os meus filhos, que às vezes, mesmo casada, mesmo estando com meu marido, e vocês podem me dizer sobre isso. Às vezes o filho quer a mãe. Uhum. Vai dormir com o papai hoje. Não, eu não quero dormir com o papai. Assim, tá dentro da sua casa. Então, ela chorava pra ir, mas dava 5 minutos, parava de chorar. Igual quando você entrega o filho na escola as primeiras vezes. Sim, a hora que você virou as costas, passou. Passou. Você liga na escola, nada daquilo aconteceu. Parece que o filho tava morrendo, mas passou. Então, era esse tipo de relação. Óbvio que depois da chegada do novo namoro dele, a relação com ele, de conversa com ele, foi ficando mais difícil, porque ele não queria e ela não deixava, enfim, não sei. E aí eu tinha uma relação mais com o pai dele, de conversar, de tratar sobre as coisas, era assim, com ele estritamente o necessário, sobre vai, não vai. A gente tinha em relação a visitas, nunca tivemos problemas sérios, de 15 em 15 dias. Então, se, por exemplo, nos meus 15 dias, no meu final de semana, fosse aniversário da minha mãe, fosse meu aniversário, a gente trocava. Então, ficava 2 semanas comigo, 2 semanas com ele. E isso, civilizadamente, até a gente conseguir ter esse bom relacionamento, acontecia normalmente. Era negociável. Negociável. Os avós paternos eram presentes também. Sim, normalmente, quando ela ia e ficava na casa dos pais dele. Tá. Ficava com ele, assim, até eles terem o apartamento deles, a casa, o filho. Aí passou a ir pra lá também. Mas normalmente, desde o início, quando ela ia, ele também morava com os pais dele, né? Tá. Então ia pra casa dos pais dele e sempre, assim, demonstraram muito amor por ela. Por isso que quando a gente escuta toda essa história, ela parece muito mais estranha diante de tudo aquilo que a gente via. Sim. Você chegou a ter algum relacionamento com a Ana Carolina ou não? Ela não... Necessário. E a Isabela, como ela falava alguma coisa de quando ela ia marcar pra casa do Alexandre, da Ana Carolina, ou não? Ela ia, voltava e tava tudo bem? Ela não dava detalhes do que acontecia lá, por exemplo? Ela contava do final de semana, mas não... Acho que entendendo a sua pergunta, assim, nenhum relato que desabonasse aquela Sim. relação ou aquele final de semana ou algo que tivesse acontecido lá. Isso não. Inicialmente estava tudo bem, ela até gostava de ir, não reclamava. Tanto que você até fala, né, que ela tinha uma relação muito legal com os irmãos dela, Os né? irmãos adorava. O irmão mais velho, né, ele
ela tinha um amor por ele. Então, era criança, era menor, então ela era mais velha, aquela sensação de proteção por ele. Eu acho que... E eu achava isso lindo. Eu acho que, independente de ser um irmão da minha parte, um irmão da parte dele, essa relação de irmãos é tão bonita. Então, eu tenho uma relação muito bonita com os meus irmãos e eu acho que ela também deveria ter. Então, nada que impedisse ela de ir lá e ter essa relação, esse amor e esse cuidado por eles. Agora me corrija se eu estiver errada. Eu vi no documentário que teve alguns casos pontuais, assim, de vocês... Acho que você até fazer um BO contra ele de agressão. Aí não sei se foi física, se foi verbal e tal. E a sua mãe também relatou, né? Que em algum momento ele ameaçou ela. Teve isso? Teve. Isso aconteceu com a minha mãe. Na verdade, né? Comigo, com a minha mãe na casa, quando eu morava com ela. Que eu coloquei ela na escola. E ele não concordava. E ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Então, ele achava que a minha mãe mandava, que a minha mãe fazia. E eu, assim, ela já tinha... 1 ano e... Acho que 1 ano e 2 meses. Agora, eu sou tão péssima de memória, mas ela já tinha idade o suficiente para ir pra escola, já era ativa, já falava. Então, eu levei ela pra escola e ele não admitia isso. Então, quando ele descobriu que ela foi pra escola, ele foi pra porta da casa da minha mãe. Então, ele ameaçava a minha mãe, porque ele achava que essa ideia era dela. E ele ficava lá fora, gritando, falando... Enfim, um monte de besteira. E aí foi quando a gente tomou a atitude de fazer um boletim de ocorrência de ameaça contra ele. Isso só porque ele não queria que ela fosse pra escola? Só porque Era ele por não isso? queria. Porque ele queria que... pelo que eu entendi naquela época, ele queria que a mãe dele cuidasse dela. E eu achava que ela tinha idade o suficiente para poder interagir com outras crianças que ela não convivia na época. A gente morava em casa, diferente de hoje, quando a gente mora em prédio, que tem relacionamento com outras crianças. Sim. E aí, social numa casa convívio diferente, social né? é muito diferente. Sim. A Maria Fernanda, eu coloquei ela na escola antecipado, assim, logo que a gente começou as crianças poderem voltar da escola depois da pandemia, porque a Maria Fernanda nasceu bem na pandemia. Nasceu em fevereiro e março veio a pandemia. E eu coloquei ela na escola realmente para ela gastar aquela energia toda que ela tinha. Conviver com outras crianças e poder socializar. Essa relação interpessoal de criança é muito importante, né? É importante. Então, assim, sabe aquela cabeça mais fechada, mais, sei lá, não sei nem definir. E aí ele achava isso. Que a minha mãe me manipulava e que a minha mãe tomou a decisão de colocar ela na escola. Porque tem muitas avós que falam isso, né? Então, mas às vezes, não sei se... Não tô falando que foi o caso, mas às vezes ela tem até um pouco de ciúmes, né? Pra que vai deixar na escola? Não deixa comigo, eu cuido. Às vezes tem isso. E tudo bem, às vezes, de fato, a avó vai cuidar e é carinhosa e tal, mas falta isso do convívio, porque... E nem era integral, ela nem ficava na escola das 7 da manhã às 7 da noite. Tinha tempo ainda de ficar com a avó. Era meio período. As crianças chegaram depois de quanto tempo? Os filhos dele? Depois dela? É. Eu acho que eles têm 3 anos de diferença. 3 anos e pouquinho. É bem pouquinho também. Porque quando ela faleceu, ela ia fazer 6. E eu acho que o mais velho tinha 3. Tinha. E o mais novo acho que tinha meses. Ou 9 meses, 11 meses. Uma coisa assim. Entendi. Quer falar? Não, pode falar. Outra coisa, eu também vi, né, que o que falam é que, de repente, tava tendo uma briga entre os dois, né, no dia do que aconteceu, entre a Ana Carolina e o Alexandre. A Isabela chegou alguma vez a relatar, tipo, que o relacionamento deles era meio tumultuado, assim, ou ela também nunca falou sobre isso? Então, dela não existe esse relato, mas é o que a minha mãe fala, assim, minha mãe conversava bastante com a mãe dele, e a própria mãe dele já relatou várias vezes sobre briga, sobre a questão do relacionamento deles, o quanto ela era ciumenta e tudo mais. Mas, assim, é aquele princípio, óbvio, que se eu soubesse, que se eu visse isso como um perigo, jamais deixaria e, assim, tomaria outras atitudes. Mas sabe quando você tem aquele sentimento, a minha cabeça não pensa numa maldade dessa, né? Sabe quando você tem aquele sentimento, poxa, eu acho que isso é uma questão do relacionamento deles, de uma instabilidade emocional deles. Isso não tem nada a ver com a minha filha e ele tá lá, né? Ele jamais faria alguma coisa com ela, a família dele jamais faria alguma coisa com ela, vai proteger. Então, assim, se eu tiver que brigar com meu marido, se eu briguei com meu marido hoje, isso não tem nada a ver com os meus filhos, entendeu? Sim. Não tem nada a ver com os meus filhos e eu achava que isso acontecia lá também. Sim, que o problema era relacionado dos dois, né? Não que é pra terceiros.
Minha filha, eu vou aqui, ó. Pode se você não, indo, se, porque isso que eu falo, se você não me parar, eu Vai embora, eu vambora. vou embora. Sobre o dia 29, eu acho que você já falou bastante sobre isso e tal. É uma dúvida que eu tenho, tá? Por exemplo, você fala que quando você ficou sabendo o tempo todo, ele fala, ela caiu, você acha que estava num churrasco, tinha voltado de um churrasco. Voltei no churrasco que tava na casa de uma amiga. E daí, quando você chegou lá, você não teve acesso a mais nenhum tipo de informação. Pra vocês era nitidamente um acidente, é isso? Na verdade, não é que a gente não teve acesso. Quando eu cheguei no prédio, a minha preocupação era unicamente ela. Então, eu nem perguntei, eu nem questionei. A minha preocupação era que ela saísse dali com vida. Saísse como fosse. Então, era que chegasse logo o resgate, que a gente pudesse sair dali e ela se salvar. Você chegou antes do resgate lá. Eu cheguei antes do resgate. Tá. Quando eu cheguei, ela ainda tinha vida. Então, essa era a minha preocupação. Eu via ela respirando, era a minha esperança. A minha vontade era passar a mão nela e sumir com ela dali pro hospital. Só que eu ficava pensando, eu percebi que ela estava realmente muito debilitada, mas ela respirava. Então, a minha ideia, assim, muito rápida era, o resgate chega, ela tá respirando, eles vão conseguir salvar ela. Se eu acontece alguma coisa aqui, ela caiu, e eu, alguma coisa dela que já tá machucada, eu machuco mais, eu vou me sentir pior. Sim. Por aquela situação. Então, essa foi a minha ideia. Deixar ela ali. Então, eu falava, calma, a mamãe chegou, respira, fica calma, eu tô aqui, eu tô com você e tudo mais. Assim, procurando tocar nela só mais superficialmente. Sei, a minha vontade era agarrar a mão dela assim e falar, eu tô aqui, a gente tá junto. Então, em momento algum, eu tive a preocupação de questionar com ele o que você fez. Então, assim, o meu foco era tão nela que eu tava cagando pra ele naquele momento. Ele tava lá, quando você chegou, ele já tava lá. A Ana Carolina tava lá também? Tava lá também. E as crianças? Todas lá. Os 2 pequenos estavam lá também? Estavam lá. O mais velho deles, inclusive, tava do meu lado. Em um certo momento, assim, quando eu tava lá, ele tava em pé do meu lado. E tanto que foi o meu irmão que tirou ele dali. Meu irmão pegou ele no colo, levou ele pra lá. E o filho mais novinho, como ele era mais bebê, ele tava no colo dela. E ela, eu nem lembro direito a dinâmica de como é o prédio. Eu lembro que ela tava mais longe, assim. Ela não parava de gritar. E ela gritava. Até que sei lá, grita, chama resgate. Sei lá o que ela falava. Eu sei que uma hora eu mandei ela gritava tanto, ela tão perturbada, que eu mandei ela calar a boca. Fica quieta, né? Fica quieta e para de gritar, porque você não vai ajudar em nada. E aí foi a última vez, assim, que eu tive tirando no velório, mais próxima deles, assim, mas como as coisas no velório é aquela anestesia, né? Agora, o que vai ser agora? O que vai acontecer? Então, tanto que no hospital eu falei pra ela, você pode ir tranquila que eu vou cuidar de tudo que tá aqui, que era dada a versão que eles contaram. Em nenhum momento você chegou a conversar com eles, do tipo, tá, aconteceu, agora senta aqui e me conta. Me conta você, o que aconteceu. Não, porque na verdade a gente não teve esse tempo. Então, quando eu não tive esse... Eu não sei se... Como eu acreditei naquela história, eu tive que ir pra delegacia, eu acreditei naquela história, então vamos deixar a polícia investigar quem é essa terceira pessoa que a gente vai descobrir. Até eles serem presos, uma semana... Acho que foi isso. Eu ainda conversava com o pai dele, né? Sobre vamos descobrir, vamos fazer e tal. A gente trocava mensagens. Até que saiu a prisão deles. Mas era sempre com o pai, nunca com ele? Não, sempre com o pai. E quando surgiu a hipótese de uma terceira pessoa, que até cogitaram ser o porteiro, se eu não me engano... Você também nem foi atrás, nem chegou a procurar esse porteiro, conversar com o porteiro, nada disso. Não, porque eu achava que aquele trabalho era da polícia. Sim. Não, a não ser que eu visse que as coisas estavam tomando proporções e indo para um lado que vamos deixar quieto, não vamos descobrir e ninguém vai tratar desse caso, as coisas estavam caminhando corretamente. A polícia estava fazendo o seu papel, estava todo mundo cumprindo o que tinha que fazer. Até eu ir prestar depoimento, até eles prestarem depoimento e as coisas
começarem a tomar proporções, que foi uma semana. Ana, deixa eu te perguntar, a mídia entra em qual momento? No dia? 2 dias depois. Não, amor, na noite, no mesmo dia. Na que noite do aconteceu? crime. A capa do jornal no outro dia era isso. E aí, Mas aí era mais como um acidente, não era? Eu acho não que sei se era como um acidente ou como um... Não era um acidente, né? Porque a partir Tá. do momento que tinha uma terceira pessoa, uma suposta terceira pessoa, ela foi assassinada. Tá, mas eu quero dizer, não eram eles logo de cara, Não. né? A situação deles foi dada a investigação e quando saiu a prisão preventiva deles, que foi, acho que uma semana. Como é que você chegou pra você? Então, aí eu fiquei sabendo, eu ficava sabendo pela televisão, assim, e foi quando eles saiu a prisão deles e eles não se entregavam. E assim, eu sempre pensei, né? Se eu não tenho culpa, se eu não fiz nada, eu vou lá e vou falar 1000 vezes. Se você me chamar aqui 1000 vezes pra contar 1000 vezes a mesma história, eu vou te contar a mesma história, porque essa é a minha verdade. E perguntei pro pai dele o que estava acontecendo, porque eles não se entregavam. E ele falou assim, a gente tá vendo a melhor opção para eles se entregarem. Aí eu achei aquilo muito estranho. A partir daquele momento é que aí a nossa relação... Que eles estão se cuidando porque eles Que eles não existiu. Aí eu virei uma chave assim, eu falei, gente, se isso tá acontecendo, se a polícia tá pedindo a prisão preventiva deles, se ele me responde desta forma, eu não posso achar que isso é normal. Que isso tá... Algo de errado não tá certo aqui. Sim. E de novo, E aí não era foi com tudo ele, caminhando pro algo de errado realmente não tava certo. e isso tudo você enfrentando um luto de ter perdido a sua filha. Com o Brasil Com inteiro 22 assistindo. e com 22 E com anos. 22 anos. 24. 4. Então, gente, não sou boa de matemática também. Tá boa. Tá excelente. E aí você enfrentando tudo isso, como que é a experiência, assim? Cara, eu não sei te explicar como que é. Tipo, vem uma força do além e você fala, eu preciso resolver essa E aí situação. foi o outro processo, assim, essa batalha. Porque eu sabia que eu ia enfrentar um processo, fosse com uma terceira pessoa, né? Quando eu enterrei ela, esse era o meu propósito, achar quem era essa terceira pessoa e fazer uma justiça. E aí, de repente, você se depara com tudo aquilo que você não quer. Quer saber que a pessoa próxima a ela está envolvida. É suspeita. E que aquela suspeita não sai do crime. Aí você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Como assim? Porque é o que eu falei, a gente tava conversando antes. A minha cabeça não chega nesse lugar do crime. A minha cabeça não pensa como criminoso, a minha cabeça não chega como alguém comete uma coisa dessa. E aí foi um susto, aí foi uma questão atrás da outra, vindo. Aí saíram todas as questões periciais, que aí realmente eles não saíam da cena do crime. Aí o que já não existia de relação, aí existiu menos. Zerou. Nem com o pai, mas você falava. Não, nunca mais. Esse lance da mídia, né? Eu acho que ela tem um lado positivo, vamos chamar assim, que eu acho que é essa cobrança por justiça, né? Eu acho que isso acelera um pouco os passos, tanto que até no documentário, né, eu não lembro, desculpa, eu não vou lembrar se foi delegado, quem que foi que falou, alguém falou que em determinado momento começaram a cobrar, eles falaram, calma, o nosso tempo é outro. Então, assim, eu acho que tem uma cobrança que acelera o passo, mas tem um lado massivo, né, que assim, cara, não deixa você parar pra pensar, né, aquilo de ter gente na sua porta o tempo todo. 3 meses consecutivos. Cara, que loucura foi essa? Do Jornal da Manhã ao Jornal da Noite. Que loucura. Ao Jornal da E Meia-Noite. como é que faz pra sobreviver a isso junto com todo o resto? Você tinha, por exemplo, vontade de falar com a imprensa? Aquilo te ajudava de algum jeito a solucionar o problema? Ou tipo, cara, não, tira esse pessoal daqui, pelo amor de Deus. Na porta da minha casa não foram esses 3 meses. Mas a imprensa foi fundamental, né? Porque muitas das... como as pessoas acham que você, enquanto família, tem acesso ao investigador, ao que o investigador está descobrindo, ao delegado. E as coisas não são assim, né? Você não sabe. Eles estão em processo de investigação, de apurar, de perícia e de fazer tudo isso acontecer. Então, você não tem acesso. Então, muito do que eu descobri... na época, foi através da televisão.
Então a mídia servia pra você como um informante, Como realmente. informante também. E assim, óbvio que poucas coisas, parte do processo aí, quando eu fui ter uma advogada e tudo mais, quando a gente já tava nessa parte mais processual, aí eu tinha mais acesso, né? Porque aí ela me informava. Mas até aí, não, o que você sabia, eu que sabia. Você descobria junto comigo. E como que foi o seu dia seguinte, assim? Porque o luto, ele é uma parada que você vê a vida continuando, né? Tipo assim, você tem que seguir. Tipo, no dia seguinte chega boleto pra pagar. E você fala, cara, não, calma. O que tá Calma, eu tô acontecendo? sofrendo. É uma grande loucura, né? E como que foi esse seu dia seguinte sendo assistido por, sei lá, Brasil inteiro, mídia internacional e... Quando eu vi a proporção e eu me assustei de verdade, assim, o que tá acontecendo foi eu tava saindo pro velório de manhã, eu tava exatamente, eu lembro a cena, assim, na porta de casa, com aquele meu celularzinho, assim, pequenininho. Oi, Ana Carolina, aqui quem fala é a fulana da TV não sei o quê. Hã? Tipo, que TV? Como assim? O que você quer falar comigo? Ah, eu tô te ligando pra você dar uma entrevista com a gente. Falei, gente. Aí sabe quando foi. Isso é muito fora da minha realidade. Isso acontece na televisão. Eu só vejo tragédia na televisão. Isso não é da minha casa. Isso não faz parte da minha família. E aí depois você vê que já tinha repórter lá no velório, que já tinha repórter em todos os lugares, aquela notícia na televisão. Aí é o que você falou, assim, os dias vão acontecendo pra todo mundo, só que você tá parada. Só que o boleto chega. Só que as coisas acontecem. E no meu caso, foi o que eu falei. As coisas foram acontecendo. Eu tentei voltar a trabalhar para que ocupar minha cabeça. Só que todas essas notícias, porque não era eu enterrei alguém da minha família que ficou doente e que você vai viver aquele luto e passar por aquele processo. Não, Foi trágico. Foi Não, e a filha trágico. de 5 anos. Sim, então, foi trágico. Foi chocante. trágico e eu tinha que enfrentar uma justiça. Eu tinha que descobrir quem matou minha filha. Não é que minha filha ficou doente, eu enterrei ela e sofri. Não, eu tinha que descobrir quem matou minha filha. Então você faz o quê? Você se enterra, você fica em depressão, você se esconde ou você vai enfrentar? E a minha opção foi enfrentar. E as pessoas já te reconheciam na rua. Então, assim, sei lá, você ia trabalhar, as pessoas já sabiam da sua tragédia. E o luto Sim. tem muito esse lugar de, tipo assim, às vezes você não quer que De as pessoas dó. falem. Não, e que as pessoas falem daquilo. Tipo assim, cara, eu tô aqui vindo aqui só pra espairecer e parar. Não que seja possível, mas assim, parar de pensar. E aí você, sendo um rosto conhecido, chegava no trabalho e todo mundo, tipo. Não, no trabalho foi muito respeitoso, assim. As pessoas não tinham nem. Porque, na verdade, as pessoas que me conheciam, elas não tinham coragem de falar. Tá. Elas não tinham. Isso acontece até hoje. Eu conheço pessoas que falam, eu nunca comentei do assunto com você, eu não sei, mas eu quero que você saiba o quanto eu senti. Porque elas têm esse respeito por mim. E na época tinha. A imprensa descobriu onde eu trabalhava. Eu lembro de um jornal na porta do banco. Eu falava, gente, o que O que tá acontecendo? literalmente era o tempo todo o que tá acontecendo. Por que essa proporção? Por que com essa história? Por que comigo? Por que com a minha filha? Por que essa proporção? E você conversava com alguém sobre isso? Tipo, com a sua mãe, Com a sei minha lá? terapeuta, com o meu terapeuta. Você já fazia? Você começou a fazer depois? Comecei a fazer depois. Mas logo depois? Logo depois. Foi uma necessidade, assim. Porque se tantas crianças morrem todos os dias, por que a proporção dessa história? E a gente falava assim, dentro da minha casa, porque alguma mensagem ela tinha que passar. Porque ela não veio, ela não desceu para ser só uma passagem. Ela desceu, ela veio para falar, olha, eu vim e eu deixei um propósito e eu deixei uma mensagem. Que seja para os pais olharem mais para seus filhos, que seja para os relacionamentos, que seja, sei lá, para o que ela veio, mas ela veio. Pronto, chorei. Essa dor, ela dá uma amenizada, assim, nesses 16 anos? Ou ela vira, assim, uma saudade doída, mas, assim, uma saudade? Ou a dor, ela é exatamente igual a 16 anos? Não é. Não é. Ela Eu não posso ameniza. dizer que é a mesma. Até porque a minha vida se transformou.
Então, eu tive a oportunidade de construir minha família, de casar, de fazer como manda o figurino, conheci meu marido, casei, planejei os meus filhos. Hoje eu levo uma vida muito diferente do que foi viver aquela tragédia, do que foi viver aqueles 2 anos de processo. Então, eu não posso dizer que a vida é a mesma. É uma saudades que é aquele... quanto maior o tempo, maior ela fica, porque a distância é maior, mas a dor é mais amena. A dor não é aquela ferida tão escancarada. Ficam as lembranças dos momentos bons que a gente viveu. Você, nesse processo todo, aí você descobre os assassinos. E aí, tipo, tá, ok, são eles. Foi dado o que o Ministério Foram condenados. Foram condenados. Sim. Isso pra você, assim, na sua cabeça, tipo, cara, que grande loucura, como Deixa assim? eu perguntar uma coisa antes. Por exemplo, eles foram condenados, mas eles nunca confessaram, né? Essa confissão pra você faz falta? Tipo, cara, olha pra mim e fala, entendeu? Mas Ou não? não, Isso hoje não não. cria nenhum tipo de Não, porque assim, dúvida, sei lá. Pra você tá claro, é nítido, não falta uma confissão da boca dele, assim, cara, você me deve isso, pelo menos fala isso, entendeu? Pelo menos confessa. eu acho que ele não me deve nada. Eu acho que ele deve pra Deus e ele deve pra ela. O compromisso dele era com ela, não é comigo. Eu acho que eles não saem da cena do crime. Não é algo que você vê, foi uma injustiça, fizeram uma injustiça. Não. Eles não saem da cena do crime, não tem como. Eu gostaria de falar pra você que gostaria que não fosse, porque é muito triste, é muito doloroso você ver que quem devia zelar pela vida dela, que quem devia cuidar mais dela no mundo, não fez. Essa é a parte mais dolorosa, mas uma confissão acho que não mudaria. Ele só vai dizer o que todo mundo já sabe. E eles estão soltos, né? Os dois agora estão em liberdade. E como é que Dá é? um papelzinho pra mim? Tá aqui. Aonde eu pus isso aqui? E os dois agora estão em liberdade. E como é que fica? Vocês moram no mesmo bairro. E como é Próximos. que fica essa... pode ser que eu vá um dia no shopping e encontre ele aqui na mesma região. Você pensa nisso às vezes ou você Eu nem rezo cogita todos os dias nisso? pra isso não acontecer. Rezo pra isso não acontecer. E se acontecesse, assim, você nem cogita? Nem cogito. Nem cogito. Eu não vou ter esse desprazer. Deus é tão bom comigo o tempo todo. Ele foi tão bom comigo todo esse tempo, ele vai continuar sendo bom comigo. E desde que ele saiu, também ninguém nunca mais tentou falar com você alguma coisa. Nem eles, nem sogro, né? O sogro não, porque você não era casada, mas nem os pais dele, ninguém nunca tentou falar com você de novo. Não. Não, e não vejo sentido nenhum. A gente não tem o que falar. Que loucura. Eu sinto porque enquanto eu venho aqui falar sobre a minha filha, sobre a lembrança da minha filha, a memória e tudo que me aconteceu, existe uma situação diferente do outro lado, que é só se defender, entendeu? Não existe. A minha filha, ela não é só minha filha. Ela é filha dele. Então, não existe uma memória da filha dele. Existe ele se defender o tempo todo. E isso eu acho que é triste enquanto pai. Enquanto família, enquanto, enfim. Mas eu não posso responder por eles, eu só posso responder por mim. E esse processo foi longo, né? Depois até descobrir, acho que foi... Foram 2 anos. Foram 2 anos da anos. condenação, Mas até não sei nem com a nossa justiça, eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que todo o processo desse é demorado, né? Como é que foram esses 2 anos entre o Veredito entre até o julgamento, assim, como é que ficaram? Esses 2 anos, ele deu uma acalmada no assunto, aí Sim. depois, em 2010, quando foi o julgamento, Sim. retomou Veio à tudo tona, de novo. tudo de novo. Durante esses 2 anos, você conseguiu, assim, meio que voltar à vida, assim, retomar a vida? Foi o que ela falou. A vida continua. Eu tinha o meu trabalho, eu tirei uma licença por um período do trabalho, depois eu voltei. Então eu tinha que voltar a trabalhar, conviver, a viver e seguir, independente daquilo, porque eu sempre digo, o meu processo ainda foi
a gente considera que, dadas as leis que a gente tem hoje, dado tudo que a gente tem hoje, foi bem rápido. Pois é. Porque quantos casos estão aí há 3, 4, 5, 10 anos que prescrevem? Então, eu realmente me vejo privilegiada nessa questão de poder ter tido uma justiça sendo feita. Sim. Apesar das nossas leis hoje serem muito brandas e eles já estarem fora da cadeia, que eu acho que é o assunto que eu mais falo, que é bem repetitivo e eu não me canso de repetir enquanto isso não mudar, mas eu ainda tive essa oportunidade. Mas a saidinha tá mudando, né? O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Eu acho um absurdo ter uma saidinha, ter... Sim, você foi preso. Me corrija se eu estiver errada. A primeira saidinha dele foi no Dia dos Pais, não foi? Foi, né? É a mesma coisa que a Richthofen sair no Dia dos Pais. Ela mata, como diz o meu amigo Palumbo, ela mata o pai a paulada e quer sair no Dia dos Pais. Mas o que a nossa lei permite. Então, assim, falando da saidinha, você fica sabendo que a pessoa saiu, tem gente que nem sabe que a pessoa saiu. Tem gente que nem tem acesso. Então, por exemplo, como o meu caso de mais proporção, o caso da Richthofen, esses que têm mais repercussão, eles aparecem na TV, nessa saidinha, eles filmam. E esses casos comuns aqui, que acontecem todos os dias, eles estão na rua. E muitas vezes o criminoso mora perto da casa de onde a vítima mora. Aí você tá na padaria e você dá de cara com a pessoa. E sem querer, pá, a pessoa saiu. E o que você... Eu não entendo disso, tá? Como é que funciona, por exemplo, você agora pode entrar... Eu não sei, é só a promotoria ou você tem alguma relação com isso e você pode entrar com alguma medida, por exemplo, ou de afastamento, de, sei lá, pra ele não chegar perto, ou até, de repente, de rever essa pena, isso existe, se não existe, essa possibilidade, você sabe disso? Não sei sobre isso. Eu acho que o Ministério Público entrou com um pedido, né, para que eles fossem, para que ele voltasse para cadeia. Pois é, porque ficaram o quê, gente? 16 anos. Pois é. Ele ficou. Perto da pena, o quê? O dela acho que era 26 e dele era 30, né, se eu não me engano. 30, 32 e o dela 26. E aí sai pro bom comportamento. Ela saiu com 15 e ele com 16. Posso voltar pro luto? Eu fico, assim, querendo saber, você... vivendo tudo isso, a sua experiência, você estava muito vulnerável, a gente fica vulnerável quando perde alguém, e você transforma isso em coragem de ter vozes e tal. Você se uniu, porque assim, o luto, ele traz isso, né, da conexão com outras pessoas que passaram por algo parecido, você estava super em evidência, eu lembro do caso como se fosse ontem, tipo assim, sabe? Não te conhecia pessoalmente, hoje é a primeira vez. Então, você teve criou uma rede, assim, pra poder falar sobre isso, falar o que você tava sentindo. Outras mães vieram te falar, tipo assim, cara, aconteceu comigo tal coisa, perdi minha filha, não necessariamente numa tragédia dessa, mas num contexto assim. Não, eu não tive essa rede. Não tive essa conexão. Me conectei com pessoas, mas eu não tinha um grupo específico, algo fechado. Uma pessoa que eu conversei, que me ajudou bastante, que tive essa conexão, foi a Glória Pérez, que na época... A minha mãe também conversou bastante com ela. Porque quando você tem essa relação com uma pessoa que passou por uma tragédia, por perder um filho, parece que o que você falou. Você não sabe a dor do outro, mas parece que a sua conexão, ela combina mais por ela saber o que é perder um filho. Diferente de uma mãe, diferente... Enfim, todo mundo sente pelo seu ente querido, mas... É diferente, né? Todo mundo diz o quanto é diferente por ser o seu filho. Porque a gente tem por base de que não é a ordem natural. Não é a ordem natural das coisas. Um filho enterra um pai, uma mãe, e não ao contrário. E depois eu tive a oportunidade de conversar e ajudar outras pessoas que se conectaram comigo por conta disso. De pessoas que queriam se matar, de pessoas que estavam numa forte depressão. Então, essas conversas, esses bate-papos, você poder escutar a pessoa e ela saber que aquilo que ela está sentindo e que você sente, eles estão muito próximos, eu acho que faz uma diferença quando você tem essa conexão.
E eu acho que muita conexão também vem de rede social, que não era forte. Naquela Não, época nem tinha. Então, naquela época não era o forte, não tinha, Era entendeu? Orkut, né? Então, eu acho que essa conexão, ela vem hoje muito forte daí, né? O contato tá muito mais fácil, né? De você Você se ligar sente à em casa pessoa. com a pessoa, né? Não, e você tem como chegar, né, na pessoa. Sim. Entendeu? Sem a rede social, como é que as mães chegam até ela? Hoje tá ali no Instagram, chega. E imagino que hoje os relatos sigam muito fortes hoje e eu tenho, grandes. assim, relatos diários de mães que perderam seus filhos, que contam ou como sofrem, ou como ressignificaram, ou como fizeram a diferença disso. Então, hoje essa conexão com as mães, apesar de não ter um grupo fechado, que essa é a minha ideia, eu tenho algumas ideias aqui nessa cabecinha que eu tô colocando depois que eu saí do banco, elas estão começando a caminhar. E é fazer essas conexões, assim, com pessoas que precisam dessa ajuda, o quanto... hoje eu descobri o quanto eu posso ajudar, mesmo de perto ou de longe, ajudar essas pessoas. A sua profissão, ela meio que te escolheu agora, né? Fui escolhida. Foi. E quando Fui escolhida 2 vezes, né? Escolhida por ela, 3. Escolhida por ela, escolhida para passar por essa situação, porque na verdade a gente escolheu junto vir nesse plano para passar por essa situação. E escolhida agora para poder falar, poder ser essa voz. A importância, assim, da sua fé, dessas coisas, porque a gente, para ter essa sabedoria, compreensão, vivendo essa experiência, não é fácil, né? E aí, da onde vem isso, assim? Você acha que... Não sei se deu pra entender. Deu. É da fé mesmo. Eu acredito muito no propósito de Deus, o propósito que Deus tem pra mim, na missão que a gente tem aqui na Terra. Eu acho que ninguém veio a passeio, muito menos a minha filha. E ela disse, já que eu não vim pra passear, você também não vai vir. Então, bora lá fazer, bora fazer acontecer. E é isso, esse é o meu propósito hoje, isso é o que eu tenho tentado fazer. E como você ressignifica tudo isso, essa experiência traumática, vivenciando ela quase todos os dias, né? Porque, tipo assim, a sua história é essa, né? Sim. E aí as pessoas têm interesse nisso e você se torna, tipo assim, a pessoa que... Eu quero te contar, eu quero a minha conexão com você, eu quero te contar o que aconteceu comigo, porque você é a referência, você tá ali, o seu rosto é isso. Como que é tudo isso? Eu fui tentando... Eu acho que depois de que tudo aconteceu, né? Depois do documentário, que eu fiquei mais aí na rede... Que, na verdade, quando eu tava até te contando. Quando eu fiz o meu primeiro podcast, que foi lá com o Bola e com o Carioca, no Tica... quando a gente tava terminando, ele... deixa aqui então sua rede social. Eu falei pra ele, que rede? Não tenho rede social. Tenho a minha rede social. Meus amigos, ali, uma rede privada. Eu não tinha uma rede social aberta. Eu não tinha nada. Aí, a minha amiga, a Ângela, minha amiga, que me ajudava na época, né? Que foi me ajudando nessa trajetória de poder falar. Eu falei pra ela, Ângela, vamos criar um Instagram, porque as pessoas estão querendo, elas querem ver, elas querem saber. Tanto dos comentários que a gente viu no próprio chat ali do YouTube. Do YouTube. Tanto que quando eu criei o Instagram, eu tive que fazer um vídeo para as pessoas verem que era eu. Porque as pessoas comentavam, esse Instagram não é dela, ela não tem Instagram, ela falou que ela não tinha. Porque foi de um dia para o outro essa decisão. E aí, de lá pra cá, a rede foi um negócio... Proporções, assim, que eu realmente não sabia de onde estava vindo. Agora, além de, óbvio, você ter um público, assim, de mães, de pessoas que solidarizam com você, tem uma galera meio fã. Por exemplo, eu já vi você falou em algum lugar, ou eu li em algum lugar. Por exemplo, que já teve gente pedindo foto, pedindo autógrafo na rua, por exemplo. Hoje em dia as pessoas... Que loucura, né? Então, na época... Eu tava em algum lugar, a pessoa falou pra mim, me dá um autógrafo. Eu falei, não, eu me recuso, porque eu não sou famosa. Então, como é que você lida com isso, né? Não, mas foi na época, assim, foi uma pessoa esporádica. É que hoje, o autógrafo de hoje é uma foto. E a imagem de hoje, eu acho que não é a imagem de 16 anos atrás. Não é a imagem de 14 anos atrás do julgamento, entendeu? Eu acho que hoje a construção da Carol...
da imagem da Carol e tudo que as pessoas veem em mim não é mais só uma tragédia, né? É uma outro tipo de figura. Te ligam talvez mais a superação do que a perda. Isso mesmo. Tá. Então, hoje, a Carol não é uma tragédia. A Carol Superação. não é só a Carol, mãe da Isabela, que morreu de forma trágica. Então, essa construção e essa conexão que as pessoas estão fazendo hoje comigo, que eu acho legal. Então, uma foto hoje, eu acho é o autógrafo de hoje, né? Uma foto. E como é que aí entrou o Vinícius? Eu tô tentando procurar aqui quando que vocês se conheceram. 2010. Então, foi no ano do julgamento. Aí Foi você conheceu depois, o em Vinícius. maio. Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu numa festa de 40 anos do Bar do Luiz, que é um bar bem famoso lá no nosso bairro. Desculpa. E a gente se conheceu, se viu a primeira vez naquela festa. E a gente ficou junto uma semana depois numa micareta. Mas aí na micareta vocês já foram combinados juntos? Não, a gente se encontraram? encontrou lá, por coincidência. A gente se encontrou, eu acabei encontrando com ele bem na entrada, assim, do evento. A gente tava em Itu, no Carne Itu. E a gente acabou ficando esse dia, que foi dia 29 de maio. E depois desse dia, a gente nunca mais se deixou de se falar. Aí, dia 25 de junho, quando a gente começou a ficar, eu falei pra ele, olha, só tem um porém. Dia 25 de junho, eu tô indo morar fora. Ficar 6 meses fora. Que foi recomendação da terapeuta. Não, foi uma decisão minha mesmo. Uma decisão minha, eu tava nesse processo com o banco, né, de sair do banco ou não sair do banco. Aí eles me deram essa oportunidade, tirei uma licença não remunerada do banco. E falei pra ele, aí a gente viveu esses intensos quase um mês até eu embarcar, até eu viajar. Fiquei 6 meses fora falando com ele todos os dias, que naquela época era Nextel, nem tinha a facilidade que a gente tem hoje de se falar por vídeo. Pra falar por vídeo, você tinha que ter uma webcam em casa e marcar um horário com a pessoa pra você poder se falar. Era assim. Pelo Skype. Pra você ter ideia de como faz... A nossa tecnologia evoluiu nesse pouco tempo, né? E quando, no final da minha viagem, quando eu terminei de estudar lá, ele foi me encontrar lá. Aí ele foi pra Califórnia, me encontrou, e a gente voltou junto de lá, e a gente tá junto até hoje. E ele sabia que você era a Ana Carolina, mãe da Isabela, ou nem tchum? Eu acho que quando a gente se conheceu nessa festa, eu acho que não. Acho que depois que ele fez essa conexão, quando a gente ficou em Itu, eu acho que ele já sabia. Mas não foi, você não falou nada pra ele? Não, não fui eu. E quando ele te apresentou, assim, formalmente, sabe, pra amigo, pra família? Foi engraçado, porque a primeira vez que eu estive na casa dele, ele comentou com os pais dele que eu ia. E ele tinha uma preocupação de me falar, porque ele tem uma irmã que chama Isabela. A minha cunhada chama Isabela. E ele ficava assim, não, olha, eu só queria te falar também que eu tenho uma irmã e o nome dela é Isabela. Então, quando eu fui a primeira vez na casa dele, também conta assim, olha, então, é ela, sabe? Por favor, não vai falar nada. Então, as pessoas têm esse cuidado, né? De, não vai falar nada. E a família dele me recebeu super bem, me recebeu de braços abertos, assim, como Carol. Como eu sendo a Carol e não sendo somente a mãe da Isabela. E você tinha sonho em ter mais filhos? Sempre tive, sempre quis ser mãe de novo. Esse era um sonho e eu queria realizar, porque a gente nunca sabe, né? O que a gente vai ter, o que a gente pode ter nesse meio do caminho, se a gente vai poder ser mãe de novo. E aí, graças a Deus, mas assim, foi bem rápido quando a gente planejou. Casei, planejamos, vamos ter um filho? Vamos. No outro mês eu tava grávida. E aí, como é que veio essa gestação e o Miguel? Ele traz algum medo, alguma insegurança? Ele traz algum pequeno trauma, assim, ou não? Ressignificou total e tinha consciência total de, cara, isso aqui é outra parada, é um outro momento. E só um plus na sua pergunta. E você também, porque é a primeira vez que você foi mãe com 17 anos, aí você já tem 32. Isso. A diferença desse... Foi muito diferente. A tecnologia já estava aí, né? Eu fui estudar a maternidade, como era ser mãe de novo, depois de tanto tempo. As coisas tinham mudado, aquela história de educação positiva, os filhos não podem comer doce, os filhos têm que comer saudável, não pode comer sal, amamentação exclusiva. Mas isso era diferente? Era? Naquela época? Então, amamentar... Ou você que não... Não, amamentar naquela época era trivial. Tá.
você tinha que amamentar. Então, ela mamou até a Isabela mamou até 9 meses. Ela, assim, eu tinha muito leite. Eu tinha tanto leite, que eu tinha que dar mamar pra minha sobrinha de tanto leite que eu produzia. E a Isabela dormia demais. Então, a minha sobrinha tinha 4 meses de diferença dela e já ficava mais acordada, já mamava bastante. Então, pra esvaziar meu peito, eu dava mamar pra minha sobrinha. E aí, quando eu tive o Miguel, então vamos falar do começo da gestação. Por mais que eu já tivesse ressignificado tudo isso, já tivesse a minha história com meu marido, casada, um filho planejado, aquele sentimento de mãe, tudo que aquela gestação remetia, por mais que eu tentasse fazer diferente, você não controla os seus sentimentos, você não controla a sua cabeça, sua preocupação e tudo mais. Então, isso foi uma questão que eu tratava muito com a minha médica, que eu tratava muito com o meu terapeuta, sobre não transferir essa carga emocional, por mais que eu tentasse, foi basicamente impossível. Então, eu acredito que algumas das inseguranças que o meu filho traz hoje, algumas questões pontuais dele, assim, eu acho que eu posso ter deixado para ele de carga na gravidez, mas que a gente vai cuidar. Diferente da Maria Fernanda, que aí eu já estava na 3ª gestação, mais descolada, né? Em relação a quando eu tive ele. E ele veio, aí eu ficava naquela história, nossa, preciso amamentar, só que eu já tinha uma mamoplastia. E eu ficava tentando amamentar, e esse menino chorava, e o leite saía. E ele engordava o que tinha para engordar, até que ele começou a não. Aí, nossa, fui fazer trocentos exames, aí o menino tem intolerância à proteína do leite, aí vamos fazer dieta da proteína do leite. Aí, quando foi meu filho, Aí comprei aquele leite caríssimo, R$ 200 uma lata de leite, para ver se o menino tomava aquilo sem a proteína do leite. E não tive essa barreira assim, se eu conseguir amamentar, tá bom, se eu não conseguir, eu só quero que meu filho não passe fome, eu quero que meu filho viva bem. Amamentei, tá tudo bem, não amamentei, tá tudo bem também. Até que eu descobri que a criança passava fome e tinha refluxo. Só que isso eu descobri, ele já tinha 3 meses. E assim, depois que eu descobri, que aí eu comecei a dar uma fórmula anti-refluxo, ele teve vida e eu também. Porque ele engordou e eu comecei a dormir. A Helena tinha refluxo? A Helena tinha, né? Tinha. Ele engasgou, Miguel engasgou e caiu, assim. Dei mamar pra ele, dei esse leite caríssimo. Caríssimo. Que quase matou meu filho. Ele engasgou, eu percebi que ele tava engasgando, eu coloquei ele na posição. Pequenininho ainda. Pequenininho, ele tinha, quando eu comecei a dar essa fórmula, ele tinha 2 meses e meio, 3 meses. E aí ele caiu assim, ó. Começou a ficar roxo e ele caiu assim, ó. Tipo, mole. E essa hora? Não, essa hora você começa a desfalecer, só que você precisa salvar a criança. Aí eu falei, Vinícius, ele tá afogado. Ele desmaiou. Aí, meu marido não teve outro instinto. Ele pegou, enfiou a boca nele assim, ó, e sugou ele todinho. E chupou, assim, o nariz, a boca. E aí ele voltou. Tipo, meu marido engoliu, sabe? Enfim, aí ele voltou. Catarro e tudo que tinha direito. Sim, tudo que tinha direito. O leite, aquela coisa horrível, fedida. Aí ele voltou. Ele me deu ele assim, e meu marido caiu na cama, tipo, branco, dessa cor, assim, branco, pálido. E o Miguel começou a rir. Tipo, voltei. Muito bom. Não. E eu não conseguia segurar ele, porque eu não sabia, tipo... Meu filho quase morreu. Meu marido ali caído, tipo, o que aconteceu com a gente? E até que eu... Aí, assim, eu falei, liguei pra pediatra, falei, ó, eu não vou dormir, eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir que esse menino tem. E ele só tinha fome e refluxo. Não tinha intolerância à proteína do leite, não tinha nada. E nessa mesma noite que você descobriu? Não, nessa mesma noite tá. não, né? Aí comecei nesse processo com ela, vamos ver. Até que eu tinha mudado de pediatra também, porque a primeira pediatra era aquela, nossa, toda good vibes, todo não pode chupeta, não, você tem que dar o leite. Não. E eu não sou muito dessa pegada também good vibes, ou eu quero... Extremista. Eu sou prática. Eu acho que a criança tem que ser saudável, eu ter vida e todo mundo viver bem junto. E isso é o que funciona pra mim.
Respeito quem viva diferente. Agora, esse sustinho aí podia ser desnecessário, né? Não, esse susto... Na verdade, o Miguel, ele engasgou na maternidade, no segundo dia de vida. Ele tava no colo de uma amiga da minha mãe, que foi visitar a gente, assim. E na posição, ele não tava nem deitado, ele tava assim, ela segurando. E ela percebeu que ele engasgou. Gente, aí já foi aquele desespero pra chamar a enfermeira chegou, virou ele, bateu. E elas agem com naturalidade, né? Óbvio, elas fazem isso todo dia. A gente, como mãe, diz... O meu marido não dormia. Não dormia na maternidade. Ele ficava o dia inteiro assim. Sim, achando que ia Aí ele tinha que me ajudar a andar, a ir até o banheiro, não sei o que lá. Ele pegava o carrinho do menino e levava junto, assim, ó. Porque ele ficava assim. Ele ficava com a mão vendo se ele tava respirando. Ficava com a mão nele. Desesperado, o tempo todo. Miguel é o Isso. primeiro filho dele. O primeiro filho dele. Aí ele já fez isso na maternidade. Depois fez isso, aí... Aí, Vinícius nunca mais dormiu até hoje. Aí, Não, Vinícius ele sai dorme sem dormir. super bem. Ele dorme super bem, inclusive. O Vinícius tem 8. Não, o Vinícius O não, Miguel, o marido Desculpa, dela. o Miguel. O O Miguel Vinícius tem... vai fazer Calma. 38. O Miguel tem 8. 8. Você já conversou com ele sobre a Isabela? Sim. Depois do documentário eu tive que conversar, né? Porque essa era uma preocupação minha muito grande. Era. Como ele iria descobrir essa história? Tem fotos da Isabela, por exemplo, em casa? Tem. Assim, ele tem acesso à Isabela. Tem, ele super fala dela. Assim, hoje ele lida muito bem com a irmã, ele sabe que ela sofreu um acidente, ele sabe que ela caiu do prédio, mas ele não sabe quem foi, por que foi e como foi. Porque eu acho que não é necessário para ele hoje. Vai chegar a hora dele descobrir, de ter esse papo mais reto. Até porque alguém vai contar, né, também. Então, eu acho que minha maior preocupação era na saída do documentário. Era algum comentário... Assim, ele teve algumas descobertas ali com o documentário que eu não contei. Então, eu contei pra ele na terapia o que tinha acontecido. Fui na terapia dele, eu, ela e ele. Eu expliquei pra ele. Só que depois, por exemplo, algum amigo comentou que tinha sangue, então ele me ligar. Aí teve um dia que eu tava trabalhando, que eu tava de home office, e ele ligou no interfone. Ô mãe, é verdade que tinha sangue lá onde a Isabela morreu? Fiquei olhando pro interfone, eu falei, e agora? O que estão conversando lá embaixo? O que estão conversando lá embaixo? Que tema é esse, Eu falei, gente? filho, ó, eu não quero que você fique tocando nesse assunto com seus amigos, porque às vezes eles não estão preparados para essa conversa. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pergunta pra mamãe. Só eu vou poder te contar a história de verdade. Então, por favor, não fica comentando isso aí, porque eu também não sei como a mãe do amiguinho vai reagir, porque talvez um amiguinho viu, mas o outro não viu. Então, essa era uma preocupação muito grande. E aí, com o tempo, assim, quando as coisas foram amenizando, Aí ele foi esquecendo um pouco do assunto de perguntar o que aconteceu. Ele já me perguntou, a gente foi dormir, ele já me perguntou se... quem é que estava com ela quando tudo aconteceu. Aí eu falei que ela estava com a família do pai dela. Então, assim, ele vai descobrir, né? Mas eu acho que na hora certa, quando ele tiver uma maturidade maior, eu bloqueei o assunto na Netflix deles, para que se ele fosse procurar alguma coisa, ele não tivesse esse acesso. Fui me preocupando com várias coisas que estariam ao meu alcance. Como é que veio o documentário? A ideia do documentário? O Cláudio Manuel me procurou. Me contou a ideia dele do projeto, a ideia dele de contar essa história. E me contou de uma forma, assim, de um projeto muito legal que ele tinha, da ideia muito legal que ele tinha. Inicialmente achei maravilhoso. Falei, nossa, maravilhoso, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Sempre tive vontade ou de escrever um livro ou de deixar essa história contada, né? Até que eu desisti. Nesse meio do caminho, eu falei pra ele, eu não quero mais, por essa preocupação dos meus filhos saberem, da minha história hoje, da minha vida hoje, o que isso ia acontecer na minha vida, tudo isso ia voltar, não sei se eu estava preparada para tudo isso voltar. E aí, conversando muito com meu marido, conversando muito sobre essa história, aí eu falei, mas se não for agora, quando vai ser? Talvez seja um time que a gente vai perder.
E aí ele falou, olha, Carol, pensa com carinho. Sem você, essa história não vai fazer sentido, porque... Ele poderia fazer sem Poderia. você? Mesmo se tratando de um tema pessoal seu? Pode, porque ser tem sua várias... autorização? porque como é uma história pública, Tá. tá tudo na internet. Se você der um Google aí, você vai achar tudo. Tá, mas entendeu? daí não precisaria da sua aprovação, da sua autorização pra isso? Não, ele não precisaria de nada porque é uma história que ela tá aí, né? Foi uma história pública, foi uma história contada e tal. Pois é, então daí nesse Só que- caso, então se vai rolar, puta que pariu, que seja comigo, que seja com a minha versão, né? Exatamente. Assim, o outro lado também foi chamado para participar Sim. do documentário, porque foi algo, não foi algo que eu contratei para fazer. Uhum. Não é algo que eu queria. E outra, não tem duas versões. Pra contar a história, né? Só existe uma. Então, o que eles queriam saber era assim, qual que é o meu lado, o que eu passei, o que eu senti, que foi o que vocês viram. Eu, minha mãe, meu pai, o que a gente sentiu e o que a gente viveu naquele momento. A nossa versão das coisas. E aí eu falei, então, os meus filhos vão ficar sabendo. Um dia eles vão ficar sabendo. E se é agora, é a oportunidade, aí conversei muito com Deus, me guia, me mostra o caminho, se é dessa forma. E aí teve um certo dia que eu falei, não, é agora. Dado o projeto legal, assim, bem íntegro que ele me mostrou, eu falei, então tá bom, eu aceito participar. E você foi vendo, assim, por etapas ou não? Não. Você viu quando... Não, só vi quando pronto, que ele me convidou pra assistir antes de sair, né, oficialmente. E só vi o que eu fiz, a minha participação. Todo o resto eu vi assim como você viu. E como é que foi assistir tudo de novo, reviver tudo de novo? Foi difícil. Foi voltar pra terapia. Você se arrependeu enquanto você estava assistindo em algum momento? Não, nenhum momento. Não. Eu chorei nos primeiros 20 minutos sem parar. Sem parar, assim. Sei de perder o fôlego, ficar com o nariz entupido. Mas eu achei, assim, independente do quanto é difícil, do quanto a história é difícil de ser revivida, ele contou a história tão na íntegra e tão de uma forma, de uma cronologia tão respeitosa, porque tudo ali eu já tinha visto, né? O quanto aconteceu. Foi uma questão de relembrar. Mas o quanto eles colocaram de forma respeitosa, escutando as pessoas e falando exatamente o que aconteceu, sem mais ou nem menos, sem criar ou desabonar, que aquilo foi a forma que um dia eu imaginei de deixar isso registrado. E você queria deixar isso registrado? Eu acho que essa história não podia ser em vão. E o livro caiu ou o livro segue? Você acha que ainda cabe um livro? Estamos pensando. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou, né? Eu tava fazendo um monte de ficha lá e você falou, não faz, né? Adianta você fazer, porque da hora que você chegar... E é verdade, eu não tô lendo nada, mas eu quero ver. Depois você vai embora, eu vou ler isso aqui e vou falar, gente, volta aqui porque eu não perguntei tal coisa. Aí você me liga, eu te conto. Quero só ver. Você falou, não faz, a gente vai só... Eu falei, caramba. E passei, tá vendo? Ó, é quase um ano fazendo podcast. Eu sei como é. Não, calma, eu ia voltar nisso aí também. Mas deixa eu voltar lá pra trás. No julgamento, como é que foi aquele lance do advogado de defesa ter deixado você isolada durante o julgamento? O pedido dele foi para uma possível acariação, né? Que é o pedido legal que ele pode fazer. Isso ele não fez nada fora da lei, as pessoas ficam indignadas, óbvio, que é algo... sacanagem. Pra mim, como mãe, como pessoa, é uma puta de uma sacanagem. Mas legalmente, ele não fez nada de errado. Por quê? Qual que é a estratégia dele? Você imagina eu, como mãe, estando ali na primeira fileira, eu pensando, né? Estando ali na primeira fileira, os jurados me vendo o tempo todo. Então, aquilo pra uma técnica de defesa, acho que não seria muito vantajoso. Sim, você ia sensibilizar todos os jurados. Talvez. E aí, até a estratégia deles foi me deixar isolada. E aí você não assiste nada? Nada. Foram quantos dias de julgamento? 5. 5 dias. Você ficou 5 dias sem poder sair mesmo? Quando fala que é ali isolada, é isolada mesmo. Confinada real. Confinada. Eu num quarto fechado. Cara, tipo, nem sua mãe, tipo, Nada. ninguém ali com você. Ninguém. E aí, como é que foram esses 5 Terrível. dias? Foram os piores dias da minha vida. Tirando tudo que me aconteceu. Fora que você nem sabia o que estava acontecendo. Você não era nem atualizada do que estava acontecendo, né? Nada.
E o que você fazia lá pra Nada. passar esses 5 dias? Porque não passa, né? Lia, aí me levaram um livro, aí minha família me levou roupa, né, que eles entregam lá pro pessoal, e é esperar. As noites mais longas da sua vida, os dias mais longos, noites mal dormidas. E aí, no 4º dia, eu realmente comecei a ficar muito abalada psicologicamente. E aí, veio um psicólogo fazer uma avaliação comigo. E aí, ele me liberou. Então, eu fui embora na quinta-feira à noite. E na sexta-feira foi o último dia de julgamento. Só que assim, na sexta-feira eu não tinha um mínimo de condição psicológica de aparecer lá. De estar lá na frente, de aparecer, de poder assistir isso. Então, eu acompanhei o resultado pela televisão. Você participou do primeiro dia, porque você depois, né? Você chegou a ver o casal? Você teve contato com eles? Não. Assim, contato visual. Eu tava aqui, né, prestando depoimento, eles estavam ali. Então, eu procurei nem olhar pra eles. E eu participei do meu momento, porque eu entrei e já fui pro isolamento. Vamos voltar pro documentário. Aí lança o documentário e aí você começou a ir, cara, em muitos lugares. Você começou a dar muita entrevista de novo. Sim, aí eu fui convidada pro meu primeiro podcast, que foi do Carioca e do Bola. E aí, dali, Tá aqui. tô aqui. E como é que você lida com esse... Você sabe que, assim, há muito tempo a gente pensava em trazer você, né? A gente tem algumas temáticas no podcast e tal. E aí, obviamente, veio o documentário. A gente falou, por que não? Não sei o quê. E por um momento, eu falei, cara, eu não sei se eu quero. Porque, assim, eu não sei o quanto ela quer, sabe? Por toda hora ficar revivendo isso. E eu falei, cara, é inevitável. A gente vai trazer ela. A gente vai ficar de novo trazendo esse assunto. Por mais que a gente fale de outras coisas, a gente vai falar disso de novo. E gera uma curiosidade, né? Agora eu fiquei pensando... que não é só a história em si ou reviver isso. Tipo, as pessoas... Por exemplo, eu tenho curiosidade... A gente tava conversando ali, né? A Paola, são coisas que todo mundo viveu junto com você, querendo ou não. E é como a gente se sente, né? Parte do negócio, aquela coisa de justiça, de querer fazer justiça... Não sei explicar, uma coisa... É uma comoção real. Sim. Cara, é muito Às vezes doido. tem gente que lembra onde tava no momento do veredito. Tem gente que lembra onde tava o dia que ela morreu. As pessoas relatam várias coisas, assim. Então, cada um... Por exemplo, dos meus amigos, do meu irmão e dos meus amigos que estavam comigo na noite, cada um tem uma versão do que aconteceu ali. No dia 29. No dia 29. Cada um... eu tenho amigos que chegaram lá na Santa Casa ainda, quando a gente tava lá. Cada amigo meu tem uma lembrança ou uma visão ou alguma coisa assim do que viu no velório, de como foi a reação de um, como foi a reação de outro. Eu lembro disso, eu lembro daquilo, que não foram as mesmas visões que a minha. Mas porque você também devia estar muito num mundo paralelo, No né? mundo paralelo, total. Então, assim, se eu sei se ele tava na minha direita ou na minha esquerda, se eu sei se ele tava ali no momento XYZ. Eu sei, por exemplo, que na hora que eu tava lá com ela, ele tava aqui. Que na hora que a gente pôde entrar pra vê-la, pra se despedir, foi só eu e ele. E aí ele tava na minha frente, eu tava de um lado, ele tava do outro. Então, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, no IML, ele tava... Que horas ele chegou? Esse tipo de memória, se eu reunir o meu hall de amigos, assim, que estavam comigo nesse período, cada um tem uma história pra contar. Cada um tem uma visão, uma versão do que viu, do que aconteceu, do que viveu. E sua mãe, todos os detalhes, né? Que sua mãe narra com todos os detalhes, Minha né? mãe narra. Porque a minha mãe tava comigo, já ela foi... ela chegou... Quando ela chegou lá no prédio, a gente já tava quase indo embora. Então, dali pra frente, ela tava em todos os momentos. Ela só não tava comigo a hora que eu cheguei lá. O resto, ela tava em todos. Que você chegou aonde? No prédio. Ela não tava com você? Não, eu tava na casa desses meus amigos que eu tinha voltado do churrasco. Sim. Você tava no churrasco ainda? Não. Você saiu do Não. churrasco, aí você foi pra casa dos seus amigos, aí da casa dos seus amigos você foi pra lá. Sim. E aí seus pais te encontraram lá no prédio. E aí você chegou antes que eles. Cheguei antes que eles. Mas a pergunta que eu tava fazendo, que eu me perdi na pergunta. Mas isso, até de você vir nos podcasts, de você falar sobre isso, pra você aceita... Isso não é um peso pra você. Você vê que você entende que hoje você tem... Até o seu Instagram, né? Você fala, se for pra passar uma mensagem, que seja
pro Que essa mundo, mensagem seja para o mundo. Qual é a mensagem hoje que você fala, cara, isso aqui eu tenho que passar pra todo mundo? Então, assim, hoje eu não vejo, por mais que eu me emocione de contar parte da história, essas lembranças todas, não é algo que me doa, que vá doer meu coração assim, nossa, eu não posso. Então, eu acho que essa história e a minha filha, ela não pode ser esquecida. E essa história deixa recados e mensagens para muitas famílias, para muitas mães. Então, o fato de eu falar hoje e hoje ter esse feedback e encontrar outras mães, outras famílias, outras pessoas que se identificam com a forma como hoje eu estou vivendo, de como tudo na minha vida se modificou e se construiu, eu sinto que hoje isso é um propósito. Então, não é algo que me deixe triste ou chateada. Então, o fato de vocês me convidarem aqui hoje é um prazer poder ser ouvida, poder passar essa mensagem para outras pessoas, porque talvez o público que assistiu o meu primeiro podcast não seja o seu público. Então, se cada vez a gente conseguir atingir uma pessoa, um público, e chegar a todos os lugares e as pessoas poderem encontrar uma força ou escutar essa mensagem, escutar o propósito, para mim já me deixa muito feliz. Então, hoje, para mim, é um prazer. Pra gente que o seu Instagram comemorou 1 milhão, teve 1 milhão de seguidores, né? Sim. E isso é uma grande comunidade também, né? Uma enorme comunidade em um curto espaço de tempo. Pois é, você falou agora, de novo, gente, não vai mandar fazer matemática, mas foi quando você foi no podcast deles, o que faz? Foi em agosto do ano passado, são 10 meses. Só que o 1 milhão foi... Você tá com 1,3, se eu não me engano. 1 milhão e 300 mil. 1 milhão foi próximo do Dia das Mães, que foi... Maio. Maio, um pouco... Foi final de abril, começo de maio. E essa ressignificação de tudo tem algum passo a seguir, não, né? É na experiência mesmo, vai vivendo o dia a dia, né? Eu acho... As coisas estão acontecendo na minha vida, então eu tô seguindo esses caminhos que Deus tá me levando, que a vida tá me levando. Então, eu tenho alguns planos e alguns projetos que eu quero colocar em prática, que eu estou estudando para fazer. E em breve, Mas você falou no seu breve Instagram, vem novidades. Você falou no seu Instagram, que eu não sei quando é que vai ao ar, mas você falou no seu Instagram recentemente que tem um projeto aí que tá, né? Ontem falei. Porque eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho uma ideia. Eu tenho um palpite. Eu acho que eu tenho um palpite. Você tem hora? Alguém tá me ligando. Tá tocando atender? aqui. Não, é um 0303 720 0303 é telemarketing. 1234. 0303 Você acha que isso pode ser algo legal? Não é da escola, com certeza. Claro. Atendi sem querer. Ai, meu Deus. Desculpa. Capaz. Ainda bem que a gente pode cortar esse Pode. vídeo. Mas pode ser engraçado também, pode ficar. Quem não recebe ligação de telemarketing? Viu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Mais uma, né, Rubia? Eu tô perguntando muito? Eu achei que eu tô bem quietinha mas aqui, o bem quê? contida. Eu esqueci. Então eu tenho uma. Não, peraí, deixa eu tentar lembrar. Estratégico. Peraí, rapidão. É estratégico, faço ela se perder Peraí, que a gente pra já pegar aproveita lugar esse na cortezinho fila. só pra... O que era que eu ia falar da ressignificação? Ah, só uma coisa que eu lembrei. Por exemplo, você tem alguma coisa que te pegue? Eu passei por um luto recentemente e é muito maluco, assim, porque rola o luto coletivo e rola o luto individual. E aí, pra cada um, pega alguma coisa. O meu tem menos tempo, né, do que o seu. E aí eu fico pensando assim, Dia das Mães, datas comemorativas. Gente, como? Como que enfrenta? Como que passa? O meu tive problema de saúde semana passada, que foi aniversário da minha cunhada, que eu perdi. E aí atacou, assim, um negócio de... Sabe, uma loucura. Então, assim, como? Como que passa? Não sei. Tempo, Eu gente. acho, eu acho que o tempo. Mas diminui? Tipo assim, ele vai- não a dor em si, mas assim, essas datas comemorativas, assim... As datas comemorativas, elas te trazem mais memórias e mais lembranças. Por exemplo, a sua cunhada, ela jamais vai sair da sua memória. Você vai ter pequenas coisas que vocês faziam juntas, pequenas lembranças que elas vão ser muito doloridas. Talvez muito mais que o Dia das Mães. Então,
as datas comemorativas, elas acabam trazendo uma memória maior. Só que o tempo também vai curando isso. Sim. Então, assim, enquanto o Natal... Eu amo o Natal. Amo comemorar o Natal, amo casa cheia, amo estar com a família. E isso é um momento muito importante pra mim. Então, os meus primeiros natais foram muito difíceis. Por mais que eu não quisesse tornar... Porque tem muitas pessoas que falam assim, a partir de agora eu não quero mais comemorar o Natal. O Natal pra mim não tem significado nenhum. E a gente gostava muito, então eu entendo que você tem que continuar comemorando aquela data até em memória daquela pessoa que você amava. Porque se você tornar aquele momento um luto, se você tornar aquele momento difícil e horroroso pra você, e na verdade você não vai tornar só pra você. No seu caso, você vai tornar pra você, pro seu marido, pra sua filha, pra família dele. Então, tornar o Natal um momento horroroso vai ser muito ruim. E era isso que ela queria? Eu tenho muito isso comigo. Era isso que ela queria? Tornar esses momentos ruins? Não, então eu faço ele ser... E hoje eu tenho os meus filhos que amam o Natal, que amam... Então, eu procuro trazer aquela memória e aquela lembrança boa dos momentos bons que a gente teve para esse dia. Porque para você tornar ele um momento ruim é muito mais fácil do que você trazer aquela lembrança. Pô, tive a oportunidade de viver momentos tão legais com ela. Ela poderia estar aqui vivendo com a gente. Então, vamos fazer desse momento o melhor que a gente pode ter enquanto a gente tem vida. Nossa, que perspectiva linda, porque foi aniversário, era o dia que ela nasceu. E aí foi difícil, assim, sabe? Porque ela já virou minha terapeuta aqui. Ela vai contar a história dela, eu tô aqui contando a minha. Mas é porque foi bem difícil, assim, o aniversário, aí fazem 2 anos, né? E foi intenso, assim, sabe? Porque aí meu marido falou, ai, vamos comemorar, tipo, vamos no lugar que ela gostava de... Só que na hora é complexo. Mas é um processo, eu acho que tudo é um processo e o seu tempo talvez não seja o tempo do seu marido, talvez não seja o tempo da sua sogra, talvez não seja o tempo da sua filha. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes, que eu acho que o luto, cada um tem o seu. Cada um tem... Na minha casa, que nós éramos em 5 pessoas, cada um viveu o luto de uma forma. Um em silêncio, a minha mãe se enfiou nos processos, o meu pai quis voltar a trabalhar, o meu irmão era o silêncio em pessoa. Então, você percebe que você, mesmo convivendo no mesmo lugar, com 5 pessoas diferentes, cada uma viveu o luto de uma forma. E eu acho que o mais importante no processo é você respeitar o seu luto. Respeitar o seu momento. Talvez para você demore 3, 4, 5 anos. Talvez para o seu marido demore 1 ano. E respeite o seu momento, respeite a sua dor e respeite o seu luto. Eu acho que isso não vai ser eterno. Eu espero que isso não seja eterno. E que ele se torne um momento mais leve, mais feliz, de uma lembrança boa dela. Amei. Agora vamos voltar pra sua história. Seu irmão também morava com vocês? Sim. Morava. Eu quero saber agora, vamos lá pra frente, pra agora. Maria Fernanda. Sim. Pititica, como é que é? Planejada? Tipo assim, cara, quero ter mais um filho. Os meus 2 foram planejados, assim. A Maria Fernanda foi mais no susto, porque eu fui numa consulta de rotina com a minha médica. E ela fez uma brincadeira comigo, assim. Ela falou assim, ai, você tá ovulando, hoje é dia de fazer uma menininha. Brincou, né? Numa consulta. Profetizou, no caso, né? Na verdade, na última consulta... Eu calho de toda vez que eu marco com ela, toda vez eu tô ovulando, né? Aí ela fala assim, vamos fazer mais um, vai, só mais um. Eu falo, não, agora meu Vinícius operou, chega de... Não vou ter mais filho. E aí, nesse dia, ela falou, e aí eu liguei pra ele, saí do consultório, eu falei, era uma segunda-feira, né? Que marido que espera uma segunda-feira. Aí eu falei, hoje é dia de fazer uma menininha. E ela ainda brincou, se você realmente quiser fazer hoje é segunda, você tem que fazer segunda, esperar um dia, quarta, quinta. Eu falei, beleza. Aí, foi só segunda. 5 minutinhos, ele já tava em casa, né? Porque também... Não, fui pra casa, né? Ele logo falou, não hoje... Aí ele brincou, né? Segunda-feira, nossa, nunca esperei por isso, vamos lá fazer uma menininha. E aí não foi nem na quarta, nem na quinta, foi só na segunda. E aí veio a Maria Fernanda. E a menininha tá aí. Fértil, né?
Quando você, agora, hoje, você com as 2 crianças, a gente sabe como é que é a realidade, né? O bicho pega. O bicho pega. Tem algum momento que você se policia mais por conta da perda que você teve? Então, por exemplo, sei lá, a Maria Fernanda hoje tem 4. Tem algum momento que a Maria Fernanda faz alguma coisa que você vai dar aquela surtada e você fala, cara, eu não vou reclamar, porque pô, eu perdi uma, eu queria muito que tivesse aqui, não tava, e tem alguma vez, tem alguma hora que você se sabota, assim, nesse sentido? Tipo, cara, eu não posso. Ou não se sabota a palavra. Não, eu entendi a sua pergunta. Eu acho que enquanto você tá vivendo o momento, a gente tem muito disso, né? A gente não repara nesses pequenos momentos. Eu acho que nesses momentos de surtos que você fala, nossa senhora, meu Deus do céu, minha evolução vai por água abaixo hoje. Eu acho que eu não tenho isso. Eu acho que eu tenho mais em momentos em que a gente tá junto. Tipo, mas coisas muito simples. Ontem mesmo, ela pegou um baralho que ela achou lá na minha casa e ela quis brincar. E ela não sabe jogar. Aí, o que eu fiz? Vamos fazer um jogo da memória com esse baralho. E era um baralho só, não tinha, tipo, os naipes iguais. Então, eu falei, então vamos fazer as cores iguais. Então, os 3 vermelhos, os 4 vermelhos, 5 preto. E aí, peguei e a gente começou a jogar, eu e ela. Daqui a pouco chegou o Vinícius saiu do banho e o Miguel chegou. E aí eu me pego pensando nesses momentos, assim, tipo, vivendo. Sabe quando você queria congelar aquele momento? Tá dormindo. Aí você vai lá, você não se pega assim, seu filho dormiu, você fala, meu, queria congelar esse momento e viver isso pra sempre, assim, pequeno e tal. Eu acho que nesses momentos eu me pego mais falando sobre uma eternidade que eu queria viver. Acho que é isso. Tô com o papel aqui. Eu achei que tivesse pra cá. Eu acho que é isso. Não, acho que quando você briga, aí você fala assim, nossa, tá bom, podia não ter brigado, mas eu não remeto a esse momento. Eu acho que eu queria eternizar mais esses... Que às vezes colocar num potinho. Que sei lá, né? Às vezes a culpa do tipo, ai, mãe, brinca comigo. Ai, agora eu não quero. Aí para, tipo, puta, eu vou brincar, né? Porque eu queria estar brincando e não pude brincar, Sim, entendeu? eu entendo. E existe essa questão de... Mas eu aprendi muito assim também. Eu não posso e não quero viver somente desses momentos. Então, a gente tem numa vida que a gente fala, a vida é curta, então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Só que assim, tem dia que eu também tô cansada. Eu queria viver brincando. Só que eu também quero um momento para mim. E aí, por exemplo, televisão. Televisão é uma coisa na casa que parece que as crianças chegaram, não existe mais um programa que você possa assistir, né? E o meu filho fala, eu quero assistir meu desenho. Eu falo, então, mas hoje eu quero ter o direito também de assistir meu jornal. Eu quero ter o direito de assistir o que eu quero. Então, eu também me pego assim, eu também tenho direitos neste rolê todo aqui. Sim. Gente, lá em casa a televisão é osso. Eu sento. Ninguém tá vendo televisão. Ninguém. Estão brincando. Eu sento, eu pego o controle. Eles vêm. Agora é minha vez. Falei, agora é minha? Eu não tive vez ainda hoje. Não, agora é minha vez. Aí eu falo, mano. Não sinta-se privilegiada. Eu não vou assistir de qualquer jeito, né? Porque daí se você põe, aí vai fazer escândalo, vão começar a pular em cima da televisão. Tá, então assiste, ué. E assim, estou há 8 anos sem assistir televisão, praticamente. Estamos junto. E você quer mais filhos? Acabou. Não, fábrica fechada. Mas você sabe que é reversível, né? Vinícius vasectomizado. É reversível, né? Tá tudo bem, mas não vai acontecer. Tá tudo bem, eu sei de tudo isso, mas não vai acontecer. Não, é que sua médica mandou essa de novo. Eu falei, sei lá, vai. Não, ela brinca porque eu falei que eu fui visitar uma amiga lá na nova maternidade. Os meus filhos nasceram no São Luís, né? Aí tem agora o São Luís Star, que maternidade maravilhosa é aquela. Um shopping, né? Eu falei, gente, hotel. e agora que eu não vou mais ter filho, como é que eu vou fazer? Ela falou, então vamos fazer outro. Só pra usar. Eu falei, não. Tá bom, vou ficar sem. Vou visitar as minhas amigas que vão ter bebê lá. Como é que ficaram as amizades? Mudou alguma coisa? Não? Teve surpresa ou decepção ou não? Porque às vezes somem, né? Tipo, puta, como é que eu vou lidar? Porque às vezes é um lugar difícil, né? Eu brinco, mas não é brincadeira. Mas a Rúbia, quando ela entra nessa história, por exemplo, do luto da cunhada dela, eu falo, né? Ela me paralisa um pouco. Porque, assim, parece que a gente tem que fazer... E eu não sei muito bem o que fazer, sabe? Então, assim, obviamente eu não viraria as costas, né? Mas às vezes algumas pessoas se pegam num lugar meio, cara, esse lugar aqui eu não vou conseguir
entendeu? Suportar. Teve alguma questão de amizade, assim, sei lá, ou decepção, ou de repente alguma surpresa. Cara, não, ganhei muito mais amiga. Eu tive uma base ali que as amizades sinceras e verdadeiras que eu tinha, elas só se consolidaram e só mostraram o quanto realmente eu tinha amizades sinceras e verdadeiras. Então eu tenho um rol de amigos que ele é, não sei se essa é a palavra correta, mas assim, invejável. Porque eu tenho amigos sólidos, eu tenho amigos concretos, eu tenho amigos que eu não preciso falar com eles todos os dias para saber que eles são os meus amigos, meus grandes amigos. E eles são grandes. E eu tenho grandes amigos e eu não, graças ao meu bom Deus, eu não tive decepções. E depois dessa minha nova trajetória aí de documentário e podcasts, eu ganhei mais pessoas que só vieram para somar e para agregar na minha vida, graças a Deus. Eu sou muito privilegiada, por isso que eu agradeço Deus todos os dias, de verdade. Como é que ficaram os amigos que estavam na casa do pós-churrasco quando você recebeu a ligação? Foram todos juntos? Não? O que aconteceu? Uma delas hoje é minha cunhada. É a mulher do meu irmão, a esposa do meu irmão. Na época não eram nada. Era minha amiga. Tá. Inclusive, eu acho que ela conheceu meu irmão nessa noite. E aí, hoje ela é minha cunhada. Eu tenho uma amiga que ela entrou num processo muito difícil. Aqui eu fui pra casa dela. Aqui quando eu recebi... A dona da casa, na casa que você tava. Que eu tava na hora que eu recebi a ligação. Porque eu acho que ela entrou num processo um pouco de culpa. Dela não conseguir ter salvado, dela não conseguir ter conseguido fazer alguma coisa pra mudar aquela história. Esse foi um processo que ela passou durante uns anos aí. Eu acho que ela sofreu bastante. A outra pessoa que estava comigo no dia era o meu ex-namorado, que a gente não tem mais contato hoje. É verdade, você namorava na época, Namorava. né? Como é que ficou esse relacionamento? Ele acabou logo depois, uns meses depois, assim, ele já não estava numa boa situação. Acho que tudo que me aconteceu também não ajudou e a gente terminou e nunca mais teve um relacionamento. Mas, por exemplo, ele foi com você, na hora ou não? Pro prédio? Sim, a gente tava todo mundo junto. Então, todo mundo que tava na casa foi com você? Todo mundo que tava na casa foi comigo. E, inclusive, era ele quem tava dirigindo. Então, tava eu, ele, meu irmão, a minha atual cunhada e essa minha amiga, a Amanda. E aí é o que eu te falo. Se você reunir todas essas pessoas, cada um tem uma versão do que aconteceu naquele dia. Mas porque as perspectivas também vão para lados diferentes, né? A experiência vivida, eu sempre falo isso aqui, que não só em experiências trágicas como essa, mas assim, na vida mesmo, né? A gente, eu, meu marido e minha filha, a gente vivenciou a mesma coisa. A gente vai contar a história, são 3 mundos completamente diferentes. É tipo uma doideira, assim. É muito maluco. Tudo depende da relação, do sentimento. O sentimento de irmão é o sentimento de cunhado, de proximidade, o quanto você tinha de relação com ela, a sua filha que é pequena. Enfim, cada um vive o seu processo de luto, de conhecimento e tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que te ligou pra contar do acidente? Ela, a Jatobá. Não foi o Alexandre, foi ela. Foi ela. E ela te liga e fala o quê, assim? Tipo, olha... Eu nem lembro, ela gritava tanto que quando ela gritou o tempo todo. Ela gritava o tempo todo. E quando ela... Eu entendi na minha cabeça, porque eu tinha muita preocupação dessa questão de afogamento. Quando ela gritava muito e falava sobre caiu, eu entendi. No meu entendimento, eu achava que ela tinha caído na piscina, que ela tinha se afogado. E aí, quando eu cheguei lá, ela tinha caído do... Mas você ficou até a hora que você chegou no prédio achando que era na piscina? Até a hora de eu chegar. Achei que ela estava afogada. Até descobrir exatamente. Porque como foi muito rápida essa comunicação, pelo fato de eu... Aí eu já fiquei atordoada, ela gritava. É aquele momento que você passa a não escutar mais e só estamos aqui, caiu, só preciso chegar lá. E eu cheguei muito rápido, graças a Deus. Era perto? Era perto. E daí quem avisou seus pais? Né? Eu acho que foi meu irmão. Meu irmão tava lá, avisou meus pais. Acho que foi ele. Eu nunca nem lembrei disso, nunca nem pensei nisso. É isso. Que vida louca.
Mas ressignificou, né? Graças Eu acho a que Deus. é eu isso, eu acho a que leveza, sua leveza eu de, assim, de pessoa mesmo, de ser humano, é admirável, assim, real. Ah, obrigada. Não mesmo? Não, e eu acho, até que eu perguntei, né, sobre a dor nos 16 anos, eu não tenho nenhuma perda, assim, grande, mas eu acho que a dor deu lugar para uma saudade e hoje para uma felicidade, com o Miguel, com a Maria Fernanda. Exato. Eu acho que se ressignificou é uma palavra meio modinha, assim, mas eu acho que faz muito sentido Mas nessa... faz sentido. Entendeu? Porque assim, É um novo hoje. significado pra maternidade, entendeu? Isso, Hoje a e maternidade hoje os é... meus filhos não merecem essa tristeza, não merecem essa carga. Eles têm a vida deles, a história deles pra deixar registrada, a história deles pra contar. E eu acho que é sobre isso, é sobre eles serem respeitados enquanto seres humanos, enquanto vida, enquanto essa passagem. E é isso que eu procuro fazer com eles todos os dias. Gente, obrigada pelo papo, eu amei, sério. Eu também amei. Você tá mais tranquila agora? Eu tô. Tava nervosa, né? Eu tava. Porque é um assunto delicado e acho que também, tipo, eu passei por um luto recente, aí eu não sei. Eu sei as coisas que me pegam, e aí não sei. Eu sei que não é a mesma Sim. coisa, e como é que é isso. E aí eu tive minha coach também. Pra entender um Que pouco bom. dos processos. Obrigada. Mais uma coisa só. A Ana Carolina foi no túmulo da Isabela. Teve isso? Não? Não quero. Rolou esse fala, assunto. não. Não, rolou esse assunto. A mãe dele faleceu Tá. e ela foi enterrada lá no mesmo cemitério. Então, rolou esse assunto, acho que pela imprensa também, que eu fiquei sabendo que ela tinha ido lá. Mas eu vou te falar sobre o que eu penso e o que eu vejo sobre isso. O túmulo, eu mesma não é uma coisa que eu faça, que eu vá até o cemitério, eu não tenho essa necessidade. Não acho que isso represente a minha filha. O fato dela ter ido até lá representa muito mais quem ela é, a pessoa que ela é, do que a falta de respeito que ela tem. Ela chegar até lá, ela saber... como é que eu vou usar a melhor palavra aqui? Ela saber tudo que ela fez e ela ter coragem de chegar lá. Então, isso diz muito mais sobre ela, sobre quem ela é, sobre a pessoa que ela é. Mostra muito mais a pessoa que ela é do que propriamente sobre a minha filha. Porque a minha filha é um ser de luz, a minha filha não tá ali, a minha filha não representa aquele túmulo, a minha filha não representa aquilo. Ela é muito maior do que isso, ela já provou o quanto ela é maior que tudo isso. Então, eu acho que só, infelizmente, eu tenho só que lamentar por ela. Se isso significou pra ela, que pena pra ela. E só agora aleatórios, mas tem também o lance da Suzane, né? Não sei se é verdade, né? Mas Não é verdade. Não, porque também aquilo ali também... Não é verdade. Ela teve um menino, não tem nada a ver com aquilo. Acho que aquilo foi um boato, uma Plantada. fofoca, algo que realmente a internet faz pra plantar e colher Desinformação. a desinformação. E eu acabei entrando naquela pilha, mas também assim, era a minha opinião. Não deixa de ser a minha opinião se fosse uma decisão dela. Mas que eu acho que as pessoas pegam para dar uma inflamada nas histórias e realmente eu falhei naquela época em falar. Repito, não deixa de ser a minha opinião se fosse a decisão dela, mas que a gente precisa pesquisar um pouco melhor e saber um pouco melhor sobre as coisas antes de passar essa informação ou dar essa opinião. A gente, hoje em dia, como responsável por dar nossa opinião e falar nas redes, né? Uma aula. É isso. Muito obrigada. Obrigada Quer deixar a seu vocês. arroba? Meu arroba, Ana Carolina. Ó, agora eu tenho arroba, né? Deixa aqui o seu. Mérito do Carioca e Do Bola. Do Bola. Tenho que agradecer eles. Também por ter me dado essa primeira oportunidade de poder falar, que aí abriram grandes portas para mim, graças a Deus, nessa minha trajetória. O meu arroba é Ana Carolina Oliveira, _oficial. Acabou ficando muito grande, a gente queria até reduzir isso,
Mas a gente tem muitos perfis aí de memória e de homenagem. E acabou ficando dessa forma para que as pessoas pudessem me encontrar e não me confundir por aí, porque tem bastante perfil desses aí. Pra quê, né? Não, eu respeito super as pessoas que querem fazer essa homenagem, mas esses perfis, assim, eu andei olhando, são perfis que realmente se identificam como homenagens e memórias e tudo mais. Ah, nenhum que se passe por você. Não nenhum que se passe por mim. Então, eu super respeito elas ali também pelo carinho, respeito pela minha história e pela história da minha filha. Mas eu sou underline oficial. Muito bom. E se você aí gostou do papo... Você quer encerrar e eu quero dar presente. Então Que bora você dar prefere, presente. encerrar ou ganhar O presente? presente. Lógico, né? A convidada escolhe. Você Burra prefere encerrar eu não ou sou, ganhar gente. presente, Vocês podem Ana? achar o que for, mas burra eu não sou. Ó, tá na tela ali, tem um teaserzinho do evento. Vai ter aqui em São Paulo o Kids House Festival. Vai acontecer dias 19, 20 e 21 de julho. Primeiro Aqui festival infantil. É tipo um Rock in Rio das crianças. São 3 dias de shows. Nossa, Ó, amei. encontro com personagens. Vinícius, Miguel, Maria Fernanda. Nossa, eu muito amei. Tem atração pra Maria Fernanda, mais infantil. Tem atração pro Vinícius, pro Miguel, gente. Pro Olha lá, eu Miguel. confundo toda hora os dois. Não, Pro eles são tão Miguel. parecidos. Quando o Miguel nasceu, eles eram tão parecidos. Hoje o Miguel deu uma mudadinha, assim. Mas eles eram tão parecidos que o apelido do meu filho era Vinícius. De tão igual. Era muito igual. Então, viu? Eu nem sabia, viu? Nem tá errada. Não tô errada. Errada você não tá. Não catou. Então tem QR Code aqui pra conferir a agenda. Depois dá uma olhada na agenda. Nossa, eu vou super. Escolhe a data que você quer ir. É uma sexta, sábado e domingo. E aí na sexta é uma sessão só. No sábado e no domingo tem 2 sessões. E no Instagram deles tem todo o line-up. Então você pode escolher de acordo com o que você quer ver. Do que Aí, os seus o que você filhos gosta. gostam de... Vê qual Eles vão agenda você amar. prefere, avisa a Gabi e ela já te manda um QR Code pra você Fechou. ir pro evento. E tem também presente da Maderê, que é essa linha de produto de madeira. Ai, eu amei. Lindo, Eu né? fiquei Feito- toda hora olhando aqui, só que eu não podia fazer assim. Pode pra não fazer ficar- agora, ó. É tudo brinquedo feito à mão. Tem um monte Ai, de gente. coleção, de peça, uma gracinha. E a gente tem um presente da Mãe Tá Off. Obrigada. Eu Também muito tem. amei. E tem o livro da Paola também. Tem, mas é que o meu vai autografar depois, né? Tá, meu tem o vai livro da autografar Paola, Eu assim. Era Uma Mãe Perfeita Antes de Me Tornar Uma. Tá aqui pra vocês. Cadê o QR Code? A Eu gente vi tá aqui com antes da Maderê gente aqui. começar. Esse tema, esse assim, foi muito... O título. É porque eu era realmente, tá? Não, todo mundo é. Não, Você mas eu ó, era assim, eu vou nasci falar pra uma coisa isso. que eu sei que você fazia. Você chegava no restaurante, via uma criança vendo o celular e você falava, meu, como é que essa mãe tem coragem de não dar atenção pra essa criança e deixar ela no celular? Sim. Até você se tornar mãe e ver precisar. que você precisa comer. E hoje, não que eu acho que seja a solução, tá? Não tô defendendo isso aqui em lugar nenhum, tá? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas você vê e fala assim, não, eu só queria comer. Só comer. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu só queria comer. Mas eu E não às vezes sei. o filho já tá alimentado em casa, né? Quantas vezes a Helena, por exemplo, já vai jantada. jantada e aí lá ela só Ela pega não uma sobrou. batatinha frita, principalmente quando era menorzinha, assim, tipo, aí eu peço Você não uma pode fazer batatinha. propaganda da batatinha frita que você tá dando mais mau exemplo. Ah, a gente vai dar, Ah, mas vocês isso. comem. É, Não, tô brincando, Então, imagina. pois é. então era uma maternidade real até me tornar Não, uma, mas né? ela- Então, não era real, era perfeita. Era E perfeita. ela era perfeita. Mas você vê, por exemplo, sei lá, eu não sei você, mas eu faço os 3 crianças dormirem ainda. O de 7, de 4 e o de 2. Mas assim, gente, chega uma hora, amor, não dormiu em 1 hora com a mamãe aqui, cara, eu começo a pegar birra. Começo a me irritar, eu quero ver TV, eu quero tomar banho, sabe? E aí eu fico, mano, como é que eu não tô O querendo meu fazer filho- eles dormirem? Como é que eu não quero ficar com eles? Não quero, E sabe? tá tudo bem. Aí e você teve- não deixou de ser mãe por isso. Aí teve um dia que a Júlia falou pra mim, a Júlia é menorzinha, de 2, ela falou pra mim, eu não sei se foi ela que falou, tipo, não, ela tava enchendo o saco, ela não dormia. Eu falei, Ju, eu não quero mais ficar aqui. Daí ela falou, mas eu quero ficar com você. aí quebrou. Que merda, né? Aí Enfim, foi fofo. essas e muito mais no livro, Sim. eu espero que você goste. Eu E vou aí amar. o QR Code tá aqui Vou pra ler e te dou um vocês feedback. também. Cadê o QR Code da Paola? Eu Era Uma Mãe Perfeita Até Me Tornar Uma. É só apontar a câmera do seu celular pra cá. E a gente tem também a nossa bolsa, que a gente nunca falou nesse programa. A bolsa... Ó, essa bolsa é sua.
de presente pra você curtir a praia. A gente usa no dia a dia, a gente usa com tudo. Eu acho ela tenho pra incrível. Eu ia falar só na praia, porque eu já tava, tipo, muito me vendo. Até nesse look que eu Nesse tô look. aqui, ó, A nessa gente paleta. A gente traz pra gravar, né? E aí a gente tem o QR Code que tá aqui na tela também pra vocês. Essa nossa bolsa de verão maravilhosa. Esse ano tá prometendo, né? Porque é verão Gente, o verão ano inteiro, segue, não né? tá? Verão, porque O o verão inverno segue. chega sexta-feira com 28 graus, não é isso? Então, gente, verão Gente, segue. socorro. Indeterminado. Mas tá bom, né? Quem gosta de calor tá se dando bem. Eu É. amo. Então, Não, é mas eu isso. gosto no friozinho, mas eu posso usar ela no frio também. Fica tranquila. Pode, dá pra usar. A gente Eu vou tem- marcar. A gente dá pra colocar Olha, vinho. gente, muito. Quando eu usar, vou muito fazer propaganda. Dá pra colocar vinho e taças e passear. Sim. A mãe tá off, né, gente? Então, se você gostou... A mãe tá on, a mãe tá off, a mãe tá em todos os lugares. O tempo inteiro. 24/7. É isso. Clique em gostei, se inscreve no canal, avalie o vídeo. Se você estiver escutando a gente no Spotify, não esquece de dar suas 5 estrelinhas. A gente espera que vocês tenham gostado. Nem respirei pra falar tudo isso. Até quinta-feira que vem, às 8 da noite, aqui nesse mesmo lugar, a Mãe Tá Off.podcast. Beijo. Beijo.